Então a gente vai estar estudando cadeias de Markov e seu comportamento a longo prazo. Então vamos ver o seguinte resultado, que se a gente tiver um grafo com peso simétrico, ou seja, um grafo com pesos e não orientado, que a gente também chama de não direcionado, então a distribuição estacionária fica da forma assim. A entrada V do π fica o grau, a distribuição no índice V correspondente ao vértice V, fica o grau do vértice V, dividido pelo grau total do grafo. Tá? E lembrando que o fato dele ser não direcionado quer dizer que matriz peso ou de adjacência. Então, a importância do nó V, por exemplo, ou a distribuição estacionária no nó V, vai ser proporcional ao número de conexões imediatas que tem no vértice. Então, vai ser proporcional. Pode pensar no, lembra do PageRank? Tipo isso, proporcional ao grau conexão imediata de cada vértice. Então, a distribuição estacionária ela tem essa interpretação de ser quão bem conectado o nó está. Porque aqui, ó, tá vendo a conexão imediata dele, o número de arestas que sai dele sobre o número total. Então, vamos para a demonstração disso. Então, esse aqui no livro é o exemplo 3.8. Ok? Então, a demonstração disso, você escreve o seguinte. πpv, tá? Porque πp é igual a π. Então, na posição V, vai ser igual a somatória para todos os outros vértices de πw, pw, v. Né? Multiplicação de vetor matriz com somatória. Isso aqui vai ser somatória para todas as arestas WV em E de W. Aqui é o W a gente está usando para matriz peso, então só tomar cuidado que isso aqui é outro W, tá bom? Estou sobrecarregando o símbolo, tá bom? Sobre somatório PW. Né? Porque esse valor aqui, PW, a gente já definiu aqui em cima, seria isso aqui. E esse PWV seria isso aqui. Seria o peso da aresta dividido pelo total de arestas saindo do nó. Isso aqui é 1 sobre WV pertencente a E, que é igual a WV sobre o grau total, vai ser πV. Então vamos só deixar esse Wzinho aqui como sendo peso em negrito, a gente diferenciar do outro W. Então esses W aqui sem ser negrito é um vértice, está indexando o vértice, o W com negrito é o peso, matriz peso, a função peso. Para ficar mais claro, posso desenhar assim o V aqui, um outro nó W, e todos os outros nós que estejam saindo daqui. É o PWV, que é igual à função peso, PW, sobre o somatório de todos. Lembrando que esse cara aqui, ó, chamado WV. Aqui deixando em negrito aqui. Vamos fazer uma interpretação prática, então. Então, o uso disso, onde é que é feito isso? Então, vamos supor que eu tenho lá uma rede social qualquer, assim. Então, vamos desenhar. Então, vamos fazer aqui interpretação conceitual e prática. Então, a interpretação é o seguinte, eu tenho um grafo, então qualquer grafo que eu tiver é só pegar o nó que tem maior número de conexões. Então, aqui eu vou desenhar aqui assim, meia hexagonal aqui em cima, né? Aqui eu vou desenhar mais 4. Esses caras são todos conectados entre si, como se fosse um volume, né? Um volume está conectado em todas as direções, certo? Então esse grafo, apesar de ser planar, se está ele todo conectado, é como se ele fosse volumétrico. E aqui, essa parte aqui é como se fosse unidimensional. Só está conectado ao longo de uma única direção. Apesar de ser um grafo topológico, a gente pode pensar em dimensão, se quiser. Aqui é só o conceito, tá bom? Então eu tenho esse cara. Qual é o nó mais importante? Então, estou falando que se for não direcionado desse jeito, né? Se eu não especificar peso, é tudo peso 1, certo? Então, se for não direcionado, está falando que o nó mais que a gente acha que é mais importante localmente, aquele que é só contando o número de conexões, ou seja, esse cara que ele é o maior conectado, ele é o mais bem conectado de todos os nós em termos de conexões locais, imediatas. Tem o maior número de conexões imediatas. Então esse aqui seria o mais importante e a gente acabou de ver que isso quer dizer que a distribuição estacionária nele vai valer quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai valer 6, que é o número de conexões.
A distribuição estacionária em todos os caras vai ser o número de conexões de cada nó. Então, o máximo da distribuição estacionária seria o máximo de conexões locais. Tá? Então, pelo menos em termos locais, a distribuição estacionária vai dar pra gente um nó mais bem conectado. Então, esse cara aqui é o nó. E como é que eu gero a distribuição estacionária? É só eu contar o grau de conexão de cada um. Então, o grau de conexão aqui é 1, 2, 2 conexões. Aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conexões. Esse aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Esse tem 5. 5, tá bom? E se eu pegar isso aqui tudo no vetor, eu tenho que normalizar, certo? Tenho que fazer todos esses caras aqui e colocar no vetor. Para eu colocar no vetor, eu tenho que escolher uma ordem aqui desses caras. Vamos ordenar assim, ó. Isso é arbitrário, né? 9, 10. Aqui, por exemplo, eu pulei do 4 para o 5 do outro lado. Tá, mas a gente não está ordenando de forma topológica que tem a ver com a ordem deles aqui. Ele só está ordenando de qualquer jeito. Então eu posso fazer um vetor, que seria 5, 5, 5, 6, 2. Então esse vetor aqui vai ser o nosso π. Só que eu tenho que dividir pelo total. De certa forma, a gente também está vendo esse grau de conexão, ele tem a ver se a gente pensar como se fosse um objeto geométrico, a gente pode ver que tem a ver com a dimensão, que nem eu falei. Onde tem dimensão 1, ele é conectado ao longo de uma direção só. Então a maioria deles tem grau 2, porque é esquerda e direita. E esse cara tem 5 direções que ele pode mover informação, transportar informação ou calor. Então você pode pensar aqui como sendo a discretização de um pirulito mesmo. Esse é o grafo pirulito. É o nome que o livro dá, tá? Ok, então no caso contínuo, que a gente até estuda a cadeia de Markov e caso contínuo também, mas no caso contínuo você pode ter um objeto físico real, pode imaginar como sendo feito de metal e em vez de ser bêbado caminhando aqui, a informação se propagando, pode ser calor. Se a gente pensar que esse pirulito aqui é feito de metal, então o calor ele ia se propagar em todas as direções aqui, e aqui ele ia propagar só em uma direção. Então isso é uma maneira de ver, de definir dimensão de maneira robusta também. Que se eu tiver ruído aqui, quer dizer, isso aqui é aproximadamente um D, na verdade não é exatamente um D, certo? E quanto um D ou quanto 2D alguma coisa é, você pode ter um grau, né, de conectividade para dizer isso. Então aqui a gente quer, por exemplo, que esse objeto, se tivesse um Big Data lá, mais sério do que isso aqui, onde tivesse uma malha, né, volumétrica para esse objeto. Então ela é discretizada em um grafo, né? Aqui é um jeito simples de discretizar o grafo, mas eu posso discretizar em vários pontos também. Então, o algoritmo de reconhecimento de padrões ou de Big Data, aí no caso, de achar padrão em Big Data, seria eu pegar a representação por malha volumétrica disso aqui, que seria vários pontos conectados, que nem aqui, e a saída dele é dizer que essa parte aqui ela é aproximadamente 3D, e essa parte aqui de baixo é aproximadamente 1D. Então, como é que a gente ensina para o computador isso? Então, uma maneira é eu calcular essa distribuição estacionária. Na verdade, vai contar só essa distribuição estacionária aqui, vai contar só o grau de conexão direto. Mas existem outras maneiras relacionadas a esse mesmo tipo de cálculo que eu posso ter um certo grau de conectividade mais distante, né, a 2 passos, a 3 passos, a 4 passos. E aí, dessa forma, eu consigo que o computador me dê mais ou menos o quão aproximadamente um D isso aqui é, porque na verdade não é um D exatamente. E esse aqui, relativamente a esse, quanto 3D é isso aqui? Quão bem conectado em todas as 3 direções isso aqui tá ou não. Tá? Então essas são noções probabilísticas e robustas de dimensão, por exemplo. Então, aqui no caso, a dimensão está dando pra gente conceito aproximado. Estou usando esse setinho para dizer aproximado. Conceito aproximado de conectividade. O grau de conectividade daquilo. Então, se a gente voltar para
para aquele negócio do PageRank, só que aqui ele é não orientado, acho que é melhor pensar no caso de rede social, tá bom? Então, no caso de redes sociais, se eu tiver informação propagando em cada nó, a informação tende a ficar nesse gargalo aqui, onde é o nó mais conectado. Então, se o grafo for não direcionado dessa forma, basta eu ver o número de conexões locais. Isso aqui vai ser para mim o hub, tá bom? A gente chama de hub. Conceito inicial de hub, tá? Da mesma forma que a gente pode pensar em ND. Se tiver um gráfico que é muito mais conectado do que, do que 3 dimensões, pode ser que ele também seja, na verdade, ele seja um dado de dimensão mais alta. E dimensão alta em machine learning não é nada complicado. Só quer dizer que é algum fenômeno que tem vários graus de liberdade. Então aqui, por exemplo, em vez de ser só pirulito, isso aqui poderia representar coisas que estão conectadas assim. Sei lá, que está variando em 3 dimensões. Então nessa parte aqui, por exemplo, se fosse fotos de pessoas, você poderia dizer que estando tão conectados assim, pode ser que aqui exista um fenômeno, por exemplo, com 3 graus de liberdade que explique isso aqui. Por exemplo, a rotação da cabeça em 3 ângulos diferentes. E esse aqui pode querer dizer que entre as fotos existe 1 grau de liberdade de variação. Por exemplo, girar só de um lado para o outro, ou só sorrir, por exemplo. Então são conceitos primitivos de um conceito mais complicado mesmo, que seria no mundo real. Por exemplo, realmente o sorriso, né, é muito mais complicado do que está aqui no gráfico. Mas isso aqui poderia potencialmente representar uma dimensão de variação nos dados. Então em Big Data e em Data Science, posso tentar tentando encontrar padrões com maior e menor grau de liberdade. E a gente consegue achar onde transiciona. Aqui parece que transiciona, né? Do 3D para 1D, por exemplo. Certo? Você tem que imaginar que, na verdade, os grafos que a gente está trabalhando, Big Data e Data Science, são grafos imensos e cheios de ruído. Quer dizer, esse grafo pode não representar exatamente esse pirulito, pode ser outro. E, além disso, esse grafo representa esse pirulito, mas esse grafo sem esse nó, se eu tirar esse nó e conectar esse com esse, também vai representar o pirulito. Ou se eu colocar mais nós aqui, ele vai representar. Ou se eu mover a posição, né, supondo que a posição geométrica seja importante para esse problema, se eu mover a posição para lá e para cá com algum certo de ruído, ainda vai representar o mesmo. Então é bastante robusto fazer assim. Aqui é o 16.